Matriarcado, matriarcado madrugadeiro. Tô aqui, talvez eu faça essa live sozinha, será? Uma amiga do laboratório que é portuguesa disse que havia assistir, ó. Carol, chegou. Sozinho eu já não tô. A galera tá chegando. A galera é leal. Ai, ai, o jogo dessa semana tá feio, galera. Tá feinho, tá chato, tá uma merda. Tá testando o jogo da semana passada. Tá foda. Olha só, a galera entra mesmo. Gabi também tá em Portugal. Então. Eu acordo muito cedo, né, gente? Porque eu preciso dar ração pros meus gatos. Bom dia, Rafael. Eu preciso dar ração para os meus gatos e essa semana, assim, tá muito corrida mesmo. Eu peço desculpas até o pessoal do laboratório, porque eu expliquei para eles, né? Mas realmente está uma semana de muita sobrecarga para mim. Essa é a melhor maneira de entregar, é mais fácil, porque entregar assim em vídeo, né? Segue o meu procedimento normal de atender pessoas à distância. É como se eu estivesse mesmo jogando aqui, fazendo o jogo aqui e lendo pra vocês. Só que não é assim que normalmente eu faço, né? Normalmente eu estudo um pouco o jogo. Eu tô pensando o jogo esses dias, mas além de ser um jogo difícil, esquisito, é esquisito esse jogo, tá? Além de ser um jogo difícil, esquisito, é isso, tô numa semana de muita sobrecarga. Começou agora, mas acho que eu vou começar de novo. Não sei se faz sentido, assim, essa lacuna inicial, esse monte de explicações iniciais. Vamos lá, foda-se, vamos mandar o vídeo. É uma semana difícil e a gente tem uma repetição específica que é o 9 de ouros, tá? O 9 de ouros que rolou na semana passada, ele é retomado agora no topo do jogo dessa semana. Então, novamente, as questões que ocorrem essa semana, elas derivam, elas testam esse lugar de poder, de afirmação do nosso valor, que foi fuçado na semana passada, no 9 de ouros. O 9 de ouros é a tal carta que eu relacionei, né, a essas notícias sobre a nomeação de pessoas para a Academia Brasileira de Letras, né? Por 2 semanas seguidas, esse ano foi um intervalo, né, de uma semana. A gente teve a Fernandona, o Gil e agora a Heloísa, que não tá mais usando o sobrenome Buarque de Holanda, tá usando o sobrenome da família dela, da mãe dela. Também foi empossada pra Bélia na semana passada, vestiu o fardão dourado do Dédalo. Então essa carta do fardão dourado, onde o herói do naipe de ouros toma consciência do seu próprio valor, essa carta saiu na semana passada e se repete agora. Na semana passada ele saiu no sim, então nós ainda estávamos numa fase de afirmá-la, ó, é isso aqui mesmo, é para isso que a gente tem que olhar. E aí nesta semana tá saindo no topo do jogo, acompanhado de uma carta bem desconfortável. Uma carta bem desconfortável que andou saindo também nas semanas recentes, que é o 8 de espadas. Na verdade, esse nosso 9 de ouros da semana passada, essa carta linda, esse manto dourado de um herói que tá realmente chegando a um outro lugar de si, tá chegando ao fim da jornada, né, da prosperidade, tá muito perto do próprio sucesso, e dentro dele ele já pode admitir
que alcançou um determinado sucesso, esse herói nesta semana está cercado de cartas Q. Cartas Q, tá? Então, se você estiver tendo uma semana Q, faz muito sentido. Ressoa. Como vocês costumam falar, ressoa, vai bater. A gente pega as sabedorias do 9 de ouros da semana passada e nesta semana a gente testa. Todo o tarô desta semana se parece muito mesmo com a derrota da seleção feminina brasileira de futebol. Em primeiro lugar, no sim do jogo, a gente tem uma carta de disputa. Uma carta que é time contra time, exército contra exército, passa ou repassa. A gente tem uma carta de disputa. Essa carta de disputa, que eu vou tentar achar aqui, porque nem separei as cartas, a maluca não separou nem as cartas. Essa carta de disputa, ela ativa a competitividade geral ao nosso redor, tá? Então a gente pode experimentar situações de disputar coisas com alguém. A gente pode entrar na roubada de disputar pessoas com alguém, disputar oportunidades de emprego. A gente pode também experimentar situações onde a gente precise tornar aquilo que a gente faz mais competitivo no mundo. Então é preciso... Na verdade, essa carta, eu vou mostrá-la para vocês, o 7 de paus. Aqui a gente tem dois exércitos brigando, tá? A gente já sabe que o naipe de paus é o naipe do herói que vai buscar uma relíquia em uma ilha. Essa é a missão dele. Ele vai buscar uma relíquia que pertence a Zeus, que é só a lã dourada de um carneiro sagrado, que é o carneiro do signo de Áries. O espírito do carneiro já foi para o céu, já virou constelação. Essa relíquia, no entanto, essa lã dourada do carneiro, ela continua inspirando heróis durante gerações que vão em busca dessa relíquia, né? Para que eles tenham certos poderes. É uma relíquia que nos ajuda a realizar coisas, nos enche de coragem e a gente vai na direção dos nossos objetivos. Então é uma relíquia que concede vitórias. E aí esses heróis constroem um barco e vão para essa ilha para buscar. Quando eles chegam lá, eles achavam que a missão seria fácil. Mas eles vão ter que lutar contra uma porrada de coisas. Eles vão ter que lutar, em primeiro lugar. O rei dessa ilha botou um dragão para tomar conta dessa relíquia. Então, de cara, ele já tem que lutar contra um dragão, né? Aparecem vários outros desafios. Tipo, o herói tem que arar a terra com 2 touros, que das narinas dos touros saem chamas. É um bagulho doido, é uma terra assim, louca. Olimpíadas do Faustão, só que dentro da mitologia, entendeu? Então esses heróis chegam a essa ilha de barco, acampam nessa ilha e eles conseguem tomar esse troféu e saem da ilha voados, correndo. Esse é o momento em que o rei da ilha está brigando pessoalmente com o herói Jazão, que é o herói do naipe. A porrada está comendo no 7 de paus. Esse herói conseguiu um troféu que agora é dele por direito, mas ele vai ter que lutar por aquilo que ele já conquistou. Por isso essa é a carta da competitividade, meu povo. Por isso essa é a carta que faz com que a gente lute por aquilo que a gente já tem.
Às vezes a gente não tá lutando por aquilo que a gente já tem. Às vezes a gente tá na condição do exército inimigo aqui. Mas nesta semana nós estamos lidando com embates ou com a energia dessa carta de uma outra maneira. Do tipo, é preciso tornar mais competitivo o que você já faz, mais vendável. É preciso que você domine certos saberes, certas ferramentas, para que aquilo que você faz, os que já é seu, que é seu troféu, consiga sair da ilha, consiga essa vitória. Isso é o 7 de paus. Então, no 7 de paus, por exemplo, já aconteceu dessa carta sair em jogo meu e ter briga mesmo, tá? É uma consequência possível dessa carta. Podem ser brigas judiciais, brigas, rivalidades. Às vezes essa carta se manifesta como ciúme. Ciúme, inveja. Alguém deseja aquilo que a gente tem. Então a gente vai ter que brigar pelo que a gente já tem. Então, às vezes, a manifestação da carta não é profissional. É afetiva. É uma carta dura. É a carta da competitividade, do desafio, do brigar por aquilo que a gente quer ter. Às vezes, você que está aí relutando em passar para uma nova era profissional, precisa admitir que está na hora de tornar o seu negócio mais competitivo. É bizarro, capitalismo, a gente tem que lidar com essas ideias, né? Principalmente porque às vezes tu é o quê? Às vezes tu é povo de humanas fazendo miçanga. E você não tem essas manhas aí, né? Por exemplo, sei lá, do marketing digital. Mas é preciso dominar aquele espaço que te compete. É preciso lutar pelos seus troféus. Isso é a mensagem do 7 de paus. O 7 de paus é muito ruim quando ele responde a questões afetivas, porque ele pode trazer essas situações de competitividade, de briga e muitas vezes de ciúme e inveja. Alguém quer o que é teu. É sinistra, essa carta é foda. Eu tô lidando com o jogo dessa semana, mas assim, tolerando ele, suportando ele, aprendendo com ele. Porque bom mesmo ele não é. Não tô vibrando. Entendeu? No não da semana, a gente tem uma carta que eu não botei aqui. Olha que simbólico. Porque é justamente a carta que tá me pegando. É a carta onde o nosso herói de espadas, portanto uma carta de espadas, nosso herói de espadas é confrontado, é visitado e confrontado pelo Deus Sol Apolo, que pega ele pela gola e diz: você vai fazer exatamente o que eu tô mandando, porque eu sou o Deus Sol Apolo. Não quero saber. Apolo aparece para ele para dizer, para fazer uma revelação para ele, né? Ele é um garoto que tá, digamos assim, num exílio. Ele tá estudando fora, na real. Tá estudando fora porque a mãe subitamente mandou o garoto estudar fora. Opa, tem alguma coisa errada aí. Por que a mãe mandou o garoto para longe? A mãe matou o pai do garoto. Ela é uma rainha, ela se juntou com a amante dela, matou o pai do garoto. E isso significa que não só
ela matou o seu próprio marido? Ela matou o rei. Ela deu um golpe de estado. Por que a rainha surtou e deu um golpe de estado? O que aconteceu? Esse rei era um filho da puta. Esse rei mandou matar a própria filha, mandou entregar a própria filha em sacrifício para os deuses, para limpar a barra dele, porque ele matou os animais sagrados, matou um veado sagrado da deusa Ártemis, que é a Lady Gaga dos deuses. É o animal preferido dela, é o veado. 5 de espadas no não, tá? O Deus Sol Apolo, o Deus glorioso, o Deus que nos dá o nosso destino, o Deus que nos dá os nossos dons, que diz, através do oráculo, seu caminho é esse. O Deus também das habilidades artísticas, né, da música, da realização, do destino de cada um. Esse Deus chega pro herói Orestes e dá um se liga nele, porque esse garoto não faz ideia da merda que tá acontecendo em família. Então, ele é apenas um garotinho que nesse momento é iniciado nas verdades do Deus Sol. Deus Sol, que é um Deus de revelação da verdade, chega na cara dele e fala: tua família é toda cagada. As gerações, as pessoas da sua família estão fazendo mal umas às outras. A última grande merda que estourou foi a tua mãe mandou matar o teu pai. E o Orestes tá ali, né? Gelado diante do Deus Sol. Caralho, esse cara tá me dizendo tudo isso? Sim, o Deus Sol revelou um monte de coisa pra ele. Mandou a real pra ele a respeito da família. A tua família tá há muitas gerações caindo na porrada, em conflito. Há muito tempo, cara. O teu bisavô mandou matar não sei quem. O teu avô brigou com o irmão dele. O teu pai mandou matar tua irmã. A tua mãe matou o seu pai. Chegou a hora da gente abrir a possibilidade de um destino diferente nessa família, porque senão essa família vai acabar. Você é o cara que vai fazer a ruptura. Você vai romper com esse passado familiar nefasto. Você vai garantir um novo destino para essa família, Orestes. Então você vai ter que romper radicalmente com as raízes adoecidas da sua família. Você vai ter que matar a última pessoa que cometeu um crime nessa família, que é a sua mãe. Então imagina aparecer um maluco dourado, com esse vestidinho aqui, essa túnica, muito verão, segurando 5 espadas, entregando essas espadas a você e dizendo: você vai fazer o que eu tô mandando, o plano é esse. A conclusão é essa: tua família não presta, tua família tá há muitos anos se destruindo, há muitas gerações se destruindo, e você vai ter que criar uma coisa nova, uma saída para essa família. Então você vai ter que romper com esse passado. A ordem que ele recebe é essa. E aí é simbólico que o Sol, que na verdade não é o Deus Sol, ele herda atributos solares, porque o Deus Sol mesmo é Hélios. Só que em cada panteão, os deuses vão herdando características dos deuses de gerações anteriores. É o que acontece na mitologia egípcia com a Ísis, que herda atributos das deusas mães que precedem a chegada dela. Por exemplo, a deusa Ato. Então Apolo ali, ele pega a luz solar
E ele diz a cada ser humano: essa luz existe em você. Cada um de nós é um sol. É preciso manifestar essa luz divina. É preciso ir na direção do propósito existencial, da autorrealização. É preciso que a sua luz brilhe, não só por você, porque a gente conta com você para iluminar as vidas de outras pessoas. Quando Deus Sol aparece e dá essa ordem, é disso que ele está falando. Só que esse herói, especificamente dentro da mitologia grega, é um herói que só vai alcançar a realização individual se ele romper com a família dele radicalmente em determinados pontos. Então ele representa cada um de nós, cada uma de nós, ao se deparar com os tais karmas familiares ou maldições, que na real são os padrões transgeracionais. Na real é o dodói familiar que está sendo transmitido de geração em geração. É esse legado psíquico ruim que a gente precisa romper com ele e decretar novas formas de ser. A gente herda coisas boas e coisas ruins da nossa família. As coisas boas a gente vai reconhecer, vai valorizar, vai honrar, vai agradecer. Querendo perpetuá-las ou não, a gente vai honrar. As coisas ruins, a gente vai romper com elas. E no lugar disso a gente vai trazer a novidade. E a novidade é quem a gente é. Nesse momento, o herói, no 5 de espadas, o herói Orestes, que vai fazer esse exercício, ele está descobrindo que a família é desse jeito, e ele está recebendo a ordem do Deus Sol de como é que ele vai ter que agir diante disso. Então o Deus Sol dá a ele um plano. Ele recebe aqui uma estratégia. O combinado é esse, Orestes. Você vai ter que matar sua mãe. Isso é foda. É claro que o Orestes vai sofrer. É claro que ele vai chorar. É claro que ele vai sentir dor. Mas ele vai ter que realizar esse corte. Então o Orestes está numa situação que, num sentido amplo da carta, significa que a gente lida, de qualquer forma, com obrigações, com deveres, com combinados. É isso aqui que precisa ser feito. A tarefa é essa. Não tem como fugir dessa tarefa. Se você não cumprir essa tarefa, você não vai alcançar sua realização individual. É disso que o 5 de espadas fala. Só que ele está no não. Ele está no não. Então, o que isso significa? Nós estamos com dificuldade de aceitar aquilo que precisa ser feito. Nós estamos com dificuldade de cumprir essa tarefa divina rumo à nossa realização. É possível que vocês estejam fugindo das obrigações por esses dias, que vocês estejam com dificuldades de cumpri-las. Que vocês estejam com dificuldade de aceitar que é isso aqui que tem que ser feito. Não tem para onde correr. Aí vem o porquê do jogo. Uma das cartas mais altas do jogo, porque é um arcano maior. Tá num outro nível de compreensão. O arcano da morte. O deus Hades, que é o deus do submundo, deus do mundo dos mortos, dentro da mitologia grega. Ali no limite do seu território com o mundo dos vivos. Em todo o tarô mitológico, esse cenário aqui luminoso, ó, é mundo dos vivos, tá? E todo esse cenário aqui, ó, árido, é mundo dos mortos. E aí a gente vai ter os 3 ser-humaninhos aqui oferecendo tributos ao deus Hades. Por que que esse ser-humaninho aqui está entregando uma flor para ele, meu Deus? É uma flor, uma coroa e um pedaço, talvez seja uma pepita de ouro, né? Sei lá. Me lembrou nas manifestações de 2013
pessoas entregando, com nariz de palhaço, entregando flores para os policiais. Se você foi uma dessas pessoas, me desculpe, mas eu ri, achei engraçado. E aí vem aquela frase, né? É por isso que eu gosto dos franceses, qualquer coisa eles vão lá e incendeiam um carro. No Arcano da Morte, a gente tem esses 3 seres humaninhos representados, porque quando alguém morria ou quando alguém queria encerrar um determinado ciclo, prestava-se tributos ao deus Hades. Ia lá dar uma oferenda para ele, às vezes uma moeda de ouro. Nós estamos no mês do deus da morte, morte e vida, um deus das curas, um deus que é o deus dessa terra, da terra. É o poder da terra no mesmo sentido em que o Hades, a terra fria. Dentro da tradição da qual eu faço parte, esse deus, que pode receber alguns nomes, ele pode ser reverenciado como Omulu, como Baluaê. Existe uma festa específica para esse deus, que acontece nos terreiros do Brasil inteiro em agosto, chamado Olubagé. Olubagé é uma festa que foi determinada por Xangô, um deus da vida, onde essa festa deveria servir, reverenciar esse Deus, que é um Deus da terra, e de vida e morte, e de cura, que é o Baluaê / Omulu. Tem diferenças, eu não vou entrar no mérito das diferenças. Mas essa divindade está sendo reverenciada no Brasil inteiro, neste mês. A gente entra a gosto sob esse jogo com o Arcano da Morte no porquê. Eu percebo que a gente pega a experiência de julho, que vai ser resumida no 9 de ouros que está nesse jogo aqui. É uma repetição do jogo da semana passada. A gente pega essa experiência, pega o que entendeu lá e vem para cá, para agosto, para viver as nossas batalhas. E a primeira batalha que é dada pra gente, ela envolve aceitar que alguma coisa chegou ao fim. Que as coisas não podem ser do mesmo jeito. Nós estamos lidando de cara em agosto, nesta semana, nessa primeira semana, com um comando de entender que algumas coisas não vão prosseguir do jeito que elas são. Elas precisam de transformação. As coisas não serão mais assim. Essa troca de pele radical aqui, troca de pele radical é tão redundante, né? Essa troca de pele aqui, ela está significada no Arcano da Morte, o porquê desse jogo. Ele é a razão para o jogo acontecer. A gente está com dificuldade de aceitar aquilo que precisa ser feito para entender que uma era chegou ao fim. A gente vai relutar. Talvez a gente brigue com outras pessoas. Talvez a gente esteja lidando com situações de competitividade que precisam alavancar processos, mas que também precisam encerrar processos. Não é pra gente viver brigando. Não é pra gente estar num 7 de paus permanentemente. Essa é uma carta desconfortável. Ter que ficar eternamente brigando por aquilo que é seu. Então, no Arcano da Morte, a gente entende e aceita que uma era chegou ao fim. Qual é o dever de casa que você tem que fazer? Vocês aí que estão me assistindo, respondam.
Vocês já conseguem identificar o arcano da morte? Na semana de vocês, qual é o tema? O que está acabando? Infelizmente, é claro que vai ter gente aqui que vai viver num sentido literal. Vai tomar conhecimento de mortes, né? Atendi uma moça, porque ela me procurou dizendo: cara, eu tô vindo jogar com você porque a minha pombagira mandou uma mensagem de que aquela moça que eu assistia dentro da caixa, assim, 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 poderia me ajudar. Ela me autorizou, né? Não vou dar informação nenhuma sobre ela, mas vou dar o contexto do jogo, assim. É uma super médium que tá morando numa casa onde alguém morreu. Acho que várias pessoas morreram na casa onde ela tá morando. E aí ela não tá feliz lá, tem coisa acontecendo. Ela tem que lutar contra isso, tem que fazer o que ela sabe fazer espiritualmente. Né? Não tem o apoio de uma casa espiritual, pra fazer o que ela precisa fazer. Veio jogar comigo. E aí de cara sai, no baralho cigano, a carta do caixão do lado da carta da casa. E aí eu comecei a sondar. Você sente que o seu ciclo nessa casa se encerrou, não sei o que, li as cartas pra ela. Ela falou: eu já sei o que é. Morreram pessoas onde eu tô morando. Isso me atrapalha muito. Foi um jogo que me impactou muito. Essa pessoa começou perguntando por que ela tá viva. Aquilo foi uma soco no meu peito, assim. Uma pessoa com acompanhamento psicológico, tudo direitinho. E o arcano da morte, e assim, é uma pessoa que tem uma outra relação mesmo com a ideia de morte. A minha mãe também tem, eu contei isso pra ela. A minha mãe é de uma Yansan que a gente não fala nem o nome dela de bobeira, assim. E a minha avó contava que a minha mãe se arrumava toda pra dar um rolê no cemitério. Olha que gótica suave, que linda. Existem pessoas que têm mais facilidade em lidar com as energias de transformação. Esses arquétipos de vida, morte e vida, eles são aqueles que tratam de transformação profunda, de experimentar em vida a força transformadora que está contida no instituto simbólico da morte. Essa é uma imagem de levar adiante mesmo certos conflitos, 7 de paus, entender certos conflitos pelo menos, entender se é o caso. Qual é o tema da sua semana nesse sentido 7 de espadas? É a competitividade? É você ter que lutar por troféus que são seus? Você está em disputa com outras pessoas por alguma coisa, alguma oportunidade, por público, por visibilidade? Você está em disputa com alguém por conta de alguma relação? Você tem que identificar se a energia que a gente despende nesse 7 de paus, nessa imagem de luta aqui, se ela está sendo devidamente aplicada, porque o jogo ao mesmo tempo diz que não estamos tão conscientes assim, assumindo tanto assim as nossas limitações, os nossos limites, os nossos deveres. O 5 de espadas traz limites. O Deus Sol impõe a Orestes: é desse jeito que você vai agir.
E aí, no porquê, vem o arcano da morte. Ó, uma era tá chegando ao fim. Dê seu jeito. Assuma aquilo que você não quer mais. Assuma aquilo que tá passando. Aceita que algo acabou. E existe vida depois disso. Existe. No topo do jogo, há uma explicação de por que um jogo tão denso assim na base. Essa explicação vem através do 9 de ouros, do lado do 8 de espadas. A carta mais positiva desse jogo é o 9 de ouros. Eu não gosto de simplificar as coisas assim, carta positiva, carta negativa. Mas eu sou obrigada, diante de um jogo pesado como esse, a falar isso. O 9 de ouros saiu na semana passada, então temos uma continuidade. A gente pega a mensagem da semana passada e traz para cá. Aplica aqui. E ele está sendo confrontado pelo 8 de espadas. 8 de espadas novamente é o herói de espadas, que aqui ainda está recebendo a ordem do Deus Sol. Aqui ele já está no limite ali de ter que matar a própria mãe. Ele está sendo encurralado por duas forças divinas. O próprio Deus Sol Apolo, que deu a ele essa tarefa de criar um novo destino para si mesmo e para sua família. E as Eríneas, essas 3 entidades do submundo, que têm o dever de cobrar qualquer um que cometa qualquer crime contra uma pessoa da sua família. Então ele está numa situação encurralado mesmo. Ele deve seguir a ordem do Deus Sol? Ou ele deve não matar a mãe dele para não ser atormentado pelas Eríneas? As Eríneas são entidades que cobram karma familiar. E elas perseguem qualquer um que tenha violado as leis kármicas, sobretudo familiares, enchendo a cabeça da pessoa de: você não vai fazer isso, você não pode ser isso, você não pode ir nessa direção, você não vai conseguir romper com a sua família. Muitas vezes, elas são vozes da nossa família. Pessoas que nos disseram coisas dolorosas, que ficam ecoando, reverberando ao longo de uma vida. Esses traumas sonoros. O herói está vestido com o seu manto dourado. O herói em nós. Ele precisa pegar essa mensagem de alto valor da semana passada e aplicá-la aos desafios que aparecerem nesta semana. É uma semana em que a gente está aqui ainda com o manto do 9 de ouros. Uma pessoa me mandou uma publicação muito interessante de astrologia, onde a astróloga falava sobre vestir o manto dourado, e ela falava sobre o céu passando, o céu em trânsito por Leão. E isso foi na semana passada. Eu vou ver se eu acho essa mensagem, porque eu ainda preciso compartilhá-la, não deu tempo. Estamos ainda com esse manto dourado. Estamos sob essa força do Sol em Leão, da Vênus em Leão, do céu em trânsito por Leão. Só que a gente está sendo submetida radicalmente à energia de transformação. Aqui, do lado desse 9 de ouros, no 8 de espadas, o herói está com medo de dar um passo adiante. Ele está com medo de matar a mãe, cumprir a ordem do Deus Sol e ir na direção do destino dele. E ele está com medo de ser punido pelas Eríneas. Ele está travado. É a nossa dificuldade de sair do lugar. É a nossa dificuldade de dar os passos determinantes para o nosso crescimento, para a nossa vitória.
A gente vai, mas vacila. Essa é uma carta também onde a gente pode se sentir perturbada, tá? Olha só que interessante que a Carol tá trazendo. A Carol mora em Portugal. Fez-me lembrar também as discussões em Portugal contra a Igreja Católica por causa dos abusos de crianças e dos gastos nas jornadas da juventude. Semana passada a gente teve o Arcano do Papa, não foi? E a Carol complementa, em que o Papa está cá. Alguém me mandou também, por mensagem, essa informação de que o Papa estava chegando a Portugal por conta das jornadas da juventude. Já teve aqui no Rio também, né? Era um inferno andar de metrô. As pessoas com a camisa escolhi esperar. Desculpa a sinceridade. Então, no 8 de espadas, estamos travados. Estamos dando defeito. Estamos entre o nosso passado e o nosso futuro. Isso também vai ter a ver com uma das deusas do mês, Hecate, que já apareceu em outros jogos desse ano. E é uma deusa grega das encruzilhadas. É uma deusa grega que nos impõe portais. E aí? Vai tirar os 2 pés do caminho velho e vai colocar os 2 pés no caminho novo? No 8 de espadas a gente tem medo de tomar decisões. A gente trava. A gente está entre o nosso passado e o nosso futuro. Você pode se sentir tão iluminada pelo sol quanto atormentada pelas erinhas. O 8 de espadas traz essa sensação. Você sabe que tem razões para seguir em frente. Você sabe que precisa ir na direção da sua realização individual. Você sabe que ninguém vai fazer isso por você. É você. Mas tem muita coisa que foi colocada nessa cabecinha aí. Sobretudo pela família. Para te desencorajar. Para você não ir na direção daquilo que é seu. Mas o 9 de ouros nos energizou na semana passada. Deu aquela lufada de vida na gente. Para a gente aceitar o nosso manto dourado. É em nome dele que a gente vai seguir em frente, sim. Então talvez seja a hora da gente usar a experiência do 7 de paus, essa energia belicosa que está em movimento esses dias, para lutar pelo que é nosso. Ao mesmo tempo em que coisas vão acabar. Uma era vai chegar ao fim, a gente vai ter que aceitar aquilo que precisa ser feito. A gente tá com dificuldade de aceitar o que precisa ser feito. Tem que admitir que algumas coisas chegaram ao fim. É uma coisa meio independência ou morte esse jogo, sabia? Se eu puder dar um conselho para quem tá aqui, cumpra ao máximo o que você tem que fazer. Lute pelas coisas que valem a pena. Bota a tua energia naquilo que é a tua luta mesmo. Não fica batendo cabeça com aquilo que não é sua luta. Se a energia de luta, de competitividade vier na forma de rivalidade, de ciúme, por exemplo, não é esse o desgaste. Não é por aí. A nossa luta aqui é para encerrar processos dolorosos. 8 de espadas é uma carta muito dolorosa. Está no topo do jogo, do lado de uma carta que nos coroa. Dos nossos maiores dons. Porra. Isso aqui é o quê? Minha filha, tá vestida com manto dourado.
E aí? O sol te cobriu, tu não vai na direção dele não? Vai continuar aí sofrendo com as erinhas na tua cabeça? Até quando? Até quando vai não ocupar o espaço que é teu por direito? Isso se parece muito no nível coletivo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Em algum tempo ainda. Se parece muito no nível coletivo com a derrota da seleção brasileira feminina de futebol. Isso aqui, né, é uma disputa entre dois times, dois exércitos, entre rivais, inimigos. Ocorre dentro do naipe de paus, que é o naipe mais olímpico de todos. É um naipe onde a rainha promove um torneio. É um naipe que sai muito associado a questões de esporte. A gente percebe muitas notícias, né? Falou na Copa, falou nas Olimpíadas. O naipe de paus fala demais, ele é muito olímpico. E aqui é a disputa comendo solta dentro do naipe. Aqui é o momento em que a porrada come. Vamos lutar pelo que é nosso, pelo nosso troféu, pelo nosso território, pelo nosso trabalho, pela nossa autoestima. Vamos lutar pela nossa sobrevivência, pelo nosso sucesso, pela superação dos momentos difíceis. São as nossas lutas aqui. Lutar pelo que é de fato nosso. E não botar essa energia aqui de disputa naquilo que só nos desgasta, o que não é para ser. Essa energia do 7 de paus de desafio, ela tem que ser muito bem empregada. É da semana também identificar quais lutas são nossas. Então é isso. No 7 de paus é isso. No 5 de espadas, o Orestes está com dificuldade, está no não. O Orestes está com dificuldade de aceitar a ordem do Deus Sol, acatar. De aceitar que o que temos para fazer é isso, é o que tem para hoje. Que o nosso dever é esse, que os nossos limites são esses. A gente vai ter dificuldade de cumprir tarefas. A gente vai ter dificuldade de perceber até onde a gente pode ir. Nossos limites, nossa noção de limite está confusa. Estamos em conflito. A energia de conflito está muito ativa. E aí no porquê arcano da morte, que pode falar de mortes literais, mas ele fala sobretudo que, do jeito que tá não pode ficar. Algumas coisas não estão mais vivas. A gente precisa aceitar que elas chegaram ao fim. Algumas coisas não podem continuar dessa maneira porque isso não é viver. Qual é o ciclo que você está encerrando? Eu te pergunto. Você está com dificuldade de encerrar esse ciclo. Você está travado ali no 8 de espadas no topo do jogo. Mas você tem uma força que foi trabalhada até aqui. Uma carta da semana passada, que é uma das mais bonitas, se repete, te dando forças para encarar essa encruzilhada aí. Onde você precisa dizer tchau ao seu passado e colocar os 2 pés num novo compromisso com esse tempo que se inicia. A carta da semana passada que te veste para a luta é o 9 de ouros. A carta que diz que você está ali na encruza do teu passado com o teu futuro, travada entre a ordem do Deus Sol, que é esse futuro, e das Eríneas, que são essas vozes do passado, é o 8 de espadas. O herói está confuso. Mas ele não está nu. Ele está vestido por esse manto dourado. Ele já entendeu alguma coisa.
Só falta ele ter coragem de dar o passo. Que o passo é só dele mesmo. Não tem como a roupa dourada fazer ele andar. Certo? Esse é o tarô da nossa semana. Poderia aproveitar e entregar logo o jogo das deusas do mês, mas eu também não sei se eu aguento. Vou encerrar esse vídeo, vou subir no YouTube, vou respirar um pouco, de repente tomar um outro café aqui, eu vejo o que eu faço, tá bom? Ótima semana pra gente. Eu tô convocando alguns últimos casos que poderiam estar fora da agenda, atrasados. E semana que vem, ou seja, estou aceitando pedidos desde agora para ocupar ainda algumas vagas da semana que vem, mas estou abrindo a agenda oficialmente de agosto, arreganhando. Venham jogar, tá bom? Ótima semana pra gente.